Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao nome santo e bendito do Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. E quantos aqui nessa noite, com ousadia, pode levantar a sua mão lá em cima e adorar o nome santo e bendito de Jesus? Glória a Deus. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Nós vamos ler até o versículo de número 46, para a glória de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41, até o versículo de número 46, para a glória de Deus. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero louvar a Deus por essa rica e preciosa oportunidade de retornar nessa casa de oração, para junto nós adorarmos o nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do amado pastor Marcelo, um grande amigo, um grande homem de Deus, uma grande referência. Temos um carinho e respeito muito grande pela sua vida, pastor, pela vida da pastora também, por toda essa família, e amamos muito essa casa de oração. Sabemos que esse povo foi escolhido por Deus, e quando Deus escolhe, não tem como o inimigo impedir o agir de Deus e o trabalhar do Senhor. Cada vez que a gente retorna aqui, sempre tem um rosto novo, um rosto diferente, e isso prova que Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, batiza com o Espírito Santo, e Ele vai voltar para nos buscar. Quem crê nessa palavra pode glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a todo o corpo de obreiros, os agentes missionários desta igreja. Deus abençoe por esta oportunidade, e tenho certeza que Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações. Quem encontrou o texto sagrado confirma dizendo amém. Amém. Quem encontrou diz amém. Amém. 1 Reis capítulo 18, versículo 41 até o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Você pode repetir bem forte comigo, bem forte, diga: eu vejo uma nuvem. Eu vejo uma nuvem. Diga: uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Como a mão de um homem. Como a mão de um homem. Então vire para 2 ou 3 pessoas que estão próximas de você. Mostra assim a mão, assim, ó, como eu estou fazendo aqui. Mostra a raquete. Mostra assim para quem está na direita, esquerda. Diga assim, ó, a nuvem
Não, bem forte, diga a nuvem. Aqui está a mensagem de Deus, ó. A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Agora olhe para cá e diga bem forte, profeticamente, olhando para cá, diga: a nuvem é pequena. Não, bem forte, aqui tem um povo cheio de Deus. Diga: a nuvem é pequena. Mas o Deus está por trás da nuvem. É grande. É grande. É grande. Se esse Deus é grande, adore o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar a leitura. E subiu, olhou, versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez, eis aqui uma nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva não te apanha. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu seus lombos. Veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Mais uma vez, para nós guardarmos isso, diga: a nuvem é pequena. Mas o Deus que está por trás da nuvem é grande. Você pode se assentar adorando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, o texto sagrado que nós lemos aqui nessa noite, ele é de conhecimento de toda a igreja, como toda a palavra de Deus ela é. E nós aqui, para entendermos esse contexto sagrado, nós temos que entender que nesse período de tempo aqui, dentro da nação chamada Israel, houve uma grande divisão. E nessa divisão, foi ali uma divisão em vontade permissiva pelo Senhor, aonde o reino foi dividido. 12 tribos ali foram divididas. 2 se tornaram o reino do norte, 2 se tornaram o reino do sul, e 10 se tornaram o reino do norte. Acabe é o rei do reino do norte. E nesse período de tempo, Josafá é o rei do reino do sul. Há uma diferença muito grande de um rei para o outro. Acabe é o rei que não busca ao Senhor. Josafá é o rei que busca a Deus e coloca Deus em primeiro lugar. Acabe é o rei que não se importa com as coisas do Senhor. Josafá é o rei que busca a Deus de todo o seu coração. E aqui o texto que nós lemos fala a respeito do reinado de Acabe. E quando Acabe começa a reinar em Israel, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a cometer erros gravíssimos diante de todo Israel, diante de todo o reinado e de toda a sua casa. Acabe, ele vai cometer erros que vão incitar a ira do Senhor. E que erros são estes, pastor? Acabe, ele é escolhido para ser rei, mas todo escolhido, ele tem que respeitar os princípios estabelecidos pelo Todo-Poderoso. Então, Acabe vai começar a quebrar princípios e desagradar a Deus. E o primeiro princípio que Acabe começa a quebrar e a desagradar ao Senhor,
ele vai começar a fazer, igreja, alianças com quem Deus não havia aprovado ele fazer. Acabe vai fazer aliança com quem Deus não havia ordenado ele fazer. Quem conhece o texto sagrado sabe que Acabe vai fazer aliança com o rei de Sidom, o rei dos Sidônios, chamado Etibaal. E quando ele faz ali uma aliança com Etibaal, dentro dessa aliança há uma estratégia demoníaca, há uma estratégia diabólica, há uma estratégia totalmente satânica, pois ele não está fazendo aliança com o rei de Sidom, ele está fazendo aliança com Baal, ele está fazendo aliança com Astarote, ele está fazendo aliança com Azera, que são os deuses pagões dos Sidônios. Dentro dessa aliança sem direção de Deus, há um casamento sem a direção do Todo-Poderoso. E Acabe ali, por um jogo político, vai casar com uma mulher chamada Jezabel. E quando ele casa com Jezabel, todos aqui sabem que Jezabel, ela é sacerdotisa e profetisa de Baal. Ela vai ali entrar para dentro de Israel, não somente como a rainha de Israel e mulher de Acabe. Ela vai entrar para dentro de Israel ali como uma sacerdotisa e profetisa de Baal. Ela vai trazer todo o seu paganismo e toda a sua religiosidade para dentro de Israel. Acabe constrói um jardim a Baal, Acabe constrói um jardim a Azera, e Acabe nomeia esses deuses pagões ali como deuses da fertilidade, da chuva e da prosperidade dentro de Israel. Então, igreja, não tem como alguém fazer algo errado e querer que as coisas deem certo. Não tem como alguém querer ir para um céu certo fazendo uma coisa errada. Ele vai fazer a aliança que Deus não mandou ele fazer. E toda aliança está debaixo de princípios estabelecidos pelo Todo-Poderoso. E todo princípio está debaixo de uma promessa de Deus. Quebrou-se o princípio, anula a promessa de Deus. Quebrou-se o princípio, atrasa a promessa de Deus. Existem muitas vidas hoje que acabam até mesmo não desfrutando das promessas de Deus por causa de alianças erradas. E a Bíblia vai dizer que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. E podemos ver dentro da palavra do Senhor que todo aquele que quebra princípios estabelecidos por Deus vai anular a promessa de Deus na sua vida. Quem aqui não vai lembrar-se de Abraão? Já a gente volta em Acabe, quando Deus lhe faz uma promessa dizendo: como as estrelas que estão no céu, a areia que está nos pés, assim será a tua descendência. Deus diz para ele que de Sara sairia ali a sua descendência e ele seria bendito entre todas as nações. A primeira adversidade que Abraão tem em descobrir que a mulher é estéril, não poder engravidar, ele ali vai buscar a Deus. Mas o que Sara faz? Pega Agar e dá para ser mulher de Abraão. E quando nasce a criança, a Bíblia chama de fruto da carne, porque não é o fruto da promessa. Porque Abraão não soube ali esperar os princípios estabelecidos pelo Todo-Poderoso. E quando alguém tenta até mesmo não esperar os princípios estabelecidos por Deus, ele está atrasando a promessa de Deus, ele está atrasando o agir de Deus, ele está atrasando o trabalhar de Deus. Mas eu glorifico a Deus que eu estou diante de uma igreja que está disposta a ter aliança com Deus e andar nos princípios do Todo-Poderoso. Quem está disposto, levante a sua mão e adore o nome do Senhor.
prosperidade e Deus da chuva. Tudo aquilo que acontece dentro de Israel, pastor Marcelo, Acabe vai atribuir as coisas boas a Baal. Mas eu glorifico a Deus, pois nós estamos num culto de missão. E todo lugar onde tem vidas que estão andando fora da presença e do caminho do Senhor, Deus sempre levantará alguém naquele lugar para ser a sua coluna, para ser o seu porta-voz, para ser o seu eco, para arrependimento do pecador e a salvação daquele que está perdido. Quando Acabe ali tenta fazer todo Israel virar as costas para o Senhor, a Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 17 que aparece um homem tisbita chamado Elias, homem de Deus, e quando ele se apresenta diante de Acabe e diante de todo Israel, Elias tinha tanto crédito com Deus, tanta comunhão com Deus, pois ele é uma coluna levantada por Deus naquele lugar de desobediência. Ele vai dizer assim: segundo a minha palavra, assim diz o Senhor, não choverá sobre a terra de Israel. Oh, glória! Acabe está dizendo que quem manda a chuva é Baal, quem manda a chuva é Astarote, quem manda a chuva é Azera. Mas Elias vai dizer: quem manda a chuva é o Deus que fez os céus e o Deus que criou a terra. Não tem como alguém atribuir ali a entidades aquilo que o Todo-Poderoso faz, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, igreja. Ou ele é o primeiro lugar na vida de alguém, ou ele não ocupa nenhum lugar na vida desta pessoa. Ou Deus, ele é a medalha de ouro na tua vida, ou ele não é nenhuma medalha na sua vida. Eu prego nessa noite para uma igreja que Deus me trouxe aqui para ministrar sobre a vida dela. Se você colocou o Senhor como primazia na tua vida, descansa o teu coração, porque o mesmo Deus que ministrou juízo sobre Israel é o Deus que cuidou dos seus profetas e daqueles que servem a sua palavra. Não choveu. 1277 dias não choveu sobre Israel. Acabe atribuir a Baal a chuva. Aí Deus vai dizer: quem manda na chuva sou eu, quem manda no céu sou eu, quem manda na terra sou eu. E a Bíblia vai dizer que não choveu. Acabe fica desesperado, porque 3 anos e meio não chove sobre a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que tem uma viúva em Serepta. Ela não tem nada a ver com a história, com o contexto, mas ela mora naquelas regiões. Então, ela agora vai começar ali a estar dentro do processo que todo Israel está passando de sequidão, mas ela serve a Deus, e Deus não abandona os seus diante dos processos que estão enfrentando na sequidão. Como assim, pastor? Deus envia Elias para a casa daquela mulher, e quando Elias chega lá, Elias pergunta para ela: o que tu tem na tua casa? Ela diz: a tua serva tem um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Aí Elias vai dizer para ela: segundo a minha palavra e segundo a palavra do Senhor, na farinha que está na panela não vai se acabar, e nem o azeite da botija, até o dia que Deus mande chuva sobre a terra. Eu posso entender com esta palavra que até mesmo o sistema onde nós estamos vivendo pode estar em crise, mas o céu ao qual
multiplicava. E nós sabemos que Acabe procurou Elias em todo o território e até então não encontrou. E quando Elias se apresenta a ele, a Bíblia vai dizer que Elias enfrenta ali os profetas de Baal e de Azera numa batalha muito grande, na onde o Deus que respondesse por fogo seria Deus. E a Bíblia vai dizer que até o meio-dia os profetas de Baal ali se cortavam, faziam altares, pulavam sobre ele, e Baal não respondia a eles. Mas quando Elias orou a Deus e pediu ao Senhor ali para responder, consertou o altar, Deus mandou fogo. Elias pôs um ponto final nos profetas de Baal e de Azera. E agora nós entramos aqui dentro desse texto que nós lemos. Não chovia 1277 dias, 3 anos e meio, não caiu uma gota de água em Israel. O povo estava padecendo por causa da sequidão, mas na verdade não era por causa da sequidão, era por causa da desobediência a Deus. E toda desobediência a Deus tem uma consequência muito grande na vida do desobediente. Então Elias vai se encontrar Acabe novamente, e Elias vai dizer para Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu, diz a Escritura, comeu, bebeu. Mas Elias subiu ao cume do monte, se inclinou por terra, colocou o seu rosto entre os seus joelhos e orou a Deus. E diz Elias ao moço de Acabe: sobe até o cume do monte, e quando você subir lá, olha para a banda do norte, para ver se há sinal de chuva. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele moço, ele ouve a palavra de Elias, e quando ele sobe, pastor Marcelo, no monte, ele olha para a banda que Elias ordenou ele olhar. Ele diz que não vê nada, e ele retorna até onde Elias está e diz a Elias: não há nada, não há nada. Ele sobe, desce e não consegue enxergar nenhum sinal de chuva. Ele vai dizer: não há nada. Mas escute isso nessa noite: aquele moço está debaixo de uma palavra que vai ter chuva, mas quando ele sobe, ele não consegue enxergar sinal de chuva. Para quem não acredita naquilo que Deus falou, pode dizer que até mesmo Deus foi mentiroso, porque Elias está sendo um eco da voz de Deus ali. Mas na verdade, igreja, as coisas de Deus é necessário que eu e você perseverem nelas para que elas venham a acontecer. Não é porque você não está enxergando sinal de milagre, isso não quer dizer que Deus não vai fazer milagre. Se você não está enxergando nada, isso não é sinal que Deus não está agindo. Se você não está vendo com os olhos nus nada, isso não é sinal que Deus não está trabalhando. Escute isso nessa noite: a fé verdadeira não é quando eu enxergo aquilo que é concreto, é quando eu acredito na palavra que sai da boca de Deus, mesmo eu não vendo algo concreto. Algo extraordinário de Deus acontece na vida de pessoas quando eles não conseguem enxergar, mas eles conseguem confiar
desiste, tem gente que desanima, tem gente que desvia, tem gente que diz: eu não vou mais à igreja dos crentes, eu vou voltar para o roteiro, vou voltar para a balada, vou voltar para a macumba, vou voltar para a feitiçaria, vou voltar para o mundo, vou voltar para a minha cervejinha, vou voltar para a minha cachaça. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: a fé é isso, meu querido. A fé não é vista, a fé é você confiar em Deus, mesmo não vendo, mas acreditando na sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, igreja, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Oh glória! A Bíblia vai dizer, a Escritura vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você aqui nessa noite não pode estar nesse exato momento enxergando nada, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: vai ser mesmo no meio dessa falta de vista, mesmo diante dessa negridão, onde você não consegue enxergar nada, que eu vou fazer o meu milagre acontecer na tua vida. Não há nada. Aí ele sobe pela 7ª vez. Ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora olhe para cá. Tem como nuvem pequena fazer chuva abundante acontecer? Tem como? Tem como nuvem pequena fazer rios transbordarem e riachos também? Não tem como. Na lógica humana, não tem como nuvem pequena trazer chuva grande. A nuvem é pequena, mas o Deus que está por trás dela é grande. Aos olhos do homem não tem como uma nuvem do tamanho da mão de um homem trazer chuva abundante. Mas quando Deus está no negócio, Deus faz nuvem pequena fazer rios transbordarem e terra seca voltar a frutificar para a glória de Deus. Vou aplicar isso que Deus tem colocado aqui no meu coração neste altar. Eu e você que estamos aqui, nós somos essa nuvem pequena, que às vezes muitos olham para nós e não depositam nada, e diz até mesmo assim: não tem como essa nuvem pequena trazer chuva grande. Mas por aí, pastor Marcelo, tem muita nuvem grande que não carrega uma gota de água, mas tem aquelas nuvens pequenas que às vezes canta desafinado, canta errado, a garganta seca, a pessoa prepara uma mensagem, pastor Marcelo escreve no papel a mensagem, chega na hora, Deus muda tudo, não é nem o que escreveu, é uma nuvem pequena, mas quando Deus começa a usar,
você: a nuvem é pequena, mas o Deus por trás da nuvem é grande. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que eu entendo com essa palavra? O Espírito Santo me faz entender que eu e você não podemos nunca desprezar os pequenos sinais que Deus coloca na nossa vida. Ele olha e ele vê uma nuvem pequena. Não despreze os pequenos sinais que Deus tem colocado no teu caminho, porque vai ser nos pequenos sinais que Deus vai fazer coisas grandes acontecer. Quando ele volta, ele diz: há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz a Acabe: prepara o teu carro e volta para Gisrael, para você não ficar atolado à beira do caminho, porque água vai cair em abundância. Oh glória! Tiago capítulo 5 versículo 17 vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para que não chovesse, e não choveu. E orou novamente, e Deus mandou chuva. O que eu glorifico a Deus, que Tiago vai dizer que a terra produziu e deu o seu fruto. Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando diz a respeito de mesmas paixões, o pastor Marcelo está dizendo que Elias se sentia fraco, como eu, o Senhor e muitos aqui se sentem às vezes. Se sentia forte. Tem dia, irmãos, que a gente não acorda nem no 220, é no 440. Se o diabo se apresentar, a gente esmaga ele. Mas tem dia que a gente não quer ver ninguém. Tem dia que a gente está igual Elias, irmão, procurando uma caverna para se esconder das lutas e das provas que a gente está enfrentando. Tem dia que a gente olha para o céu e diz: Jesus, volta logo, Senhor. Quando é que o Senhor vai voltar? Está demorando muito. Mas tem dia, irmãos, que a gente quer pregar, quer orar, quer evangelizar, quer fazer tudo para a obra do Senhor. Aqui em Fernando Prestes não tem, na sede do Catanduva não tem, mas na França tem. Tem dia que você não quer nem vir no ensaio, irmãos. É cólica, é dor de cabeça, é dor no olho, é dor nas costas, é dor aqui, é dor ali, meu querido, porque você está correndo no ensaio, não quer nem ir. Então a desculpa é a dor ali que você está sentindo, mas tem dia, meu querido, que tu chega primeiro que todo mundo. Tem dia, meu querido, que você não quer nem saber do culto. Ah, mas o culto de missão, culto de círculo de oração, culto da criança, culto da mocidade. Ah, não quero ir no culto hoje não. Tem parente em casa, tem isso, tem aquilo, mas tem dia, meu querido, que tu bota os pés nesse lugar e parece que a terra sobe, o céu desce e o nome do Senhor é glorificado. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, os mesmos defeitos que nós, mas a Bíblia diz: e orou, e Deus mandou chuva. Oh glória! E a terra seca produziu e deu o seu fruto. E eu convido você a se colocar em pé. Você é a coluna de Deus dentro daquela casa. Você é o canal de Deus dentro daquele lugar. E eu estou pregando para vidas aqui que vão orar a Deus.
E a terra seca naquele lugar vai voltar a produzir e dar o seu fruto para a glória de Deus. As horas já se vão, mas você aí no seu lugar, feche seus olhos, levante a sua mão aos céus, ao Deus aqui nesta casa de oração, ao Deus que te trouxe aqui para lhe dizer: é só você orar, é só você clamar. Eu vou mandar chuva naquele lugar, a terra seca vai voltar a produzir. Lamácia colopatara gasébia colopatara masúbia raia caia soia decalabadara garrai. Espírito da glória de Deus, Espírito Santo da verdade, no nome santo de Jesus, Deus, assim como Elias orou, meu Pai, existem vidas aqui nessa noite que estão orando, Senhor, e pedindo para o Senhor, meu Pai eterno, fazer a terra seca voltar a produzir, Senhor. Essa terra seca, Senhor, pode ser, ó Deus, o seu casamento, pode ser, Senhor, o seu filho, sua filha, esposa, marido, ministério, vida espiritual. Mas o Senhor é Deus que ainda ouve oração. Em nome de Jesus, ó Deus, que a chuva do teu Espírito, Senhor, venha cair sobre a tua igreja nessa noite, meu Pai eterno. E vidas venham, meu Pai, produzir e dar grandes frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja que aqui está, Senhor, porque o Senhor foi o Deus que respondeu Elias, e o Senhor é o mesmo que está aqui nessa noite para trazer resposta para a tua igreja, para a glória do teu nome. E só quem crê diz amém. Você pode se sentar adorando